Então vamos para Daniel, capítulo 3, um trecho bem conhecido, né? Livro do profeta Daniel, capítulo 3. Os rapazes que foram lançados na fornalha de fogo ardente, né? Depois que você achar, se você pudesse colocar de pé, enquanto isso eu vou orando. Senhor nosso Deus e Pai, nesta noite eu peço-te perdão dos meus pecados, ó Deus e Pai, para que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha me usar conforme a tua vontade, conforme a tua palavra. Ó Pai, que essa palavra que nós conhecemos tanto, esse trecho da palavra do Senhor, que fala sobre os 3 amigos de Daniel que foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente, que foi um grande livramento, ó Pai, venha falar aos nossos corações. Usa-me conforme a tua vontade, segundo o teu Santo Espírito, para que a igreja continue sendo edificada em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Diz assim, ó, do em diante, capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Durá, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Verso 3. Então, se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Alguns caldeus, e acusaram os judeus. Parte final do verso 8, verso 9. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. Qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens, verso 12, judeus, que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Podei vos assentar. Então, irmãos, nós conhecemos esse trecho aqui
E esse trecho nós podemos extrair muita coisa para os nossos dias, desse trecho da Bíblia. Porque aqui, o rei, ele construiu uma imagem, não é? Como narra aqui o capítulo 3. E o rei, ele deu uma ordem, de forma que todos os povos que existiam à época, homens, povos, nações, que ouvissem os instrumentos quando fossem tocados, eles tinham que prostrar o rosto inteiro. Exatamente. Eles tinham que se prostrarem e adorarem a imagem feita pelo rei. E isso, irmãos, é algo muito interessante, porque se a gente for para dentro do contexto, era o seguinte: ou adora ou morre. Era dessa forma. Hoje eu fico pensando, às vezes, tem coisas que são até bem mais leves do que isso aqui, do que uma pena de morte, uma pena capital. E tem pessoa que já se curva, né? Já se vende barato. Imagina se a pessoa for ameaçada: ou você nega ao seu Deus, ou você morre. Muitas pessoas vão negar. A gente vê isso. Por muito menos elas negam, quanto mais se acontecer uma coisa dessa, não é? Só que a Bíblia diz que todos que estavam ali no império, né, que faziam parte do reinado, se prostraram e adoraram. Porém, havia 3 homens que não serviam aos deuses do rei da Babilônia e nem a imagem que ele errou. Exatamente, e nem se prostraram e não adoraram a imagem que o rei levantou. E aí, quando isso aconteceu, sempre tem aquelas pessoas para falar, né? Foram lá correndo falar com o rei. Fazer fofoca. Ah, com certeza. Não é? Aqui não fala qual o propósito, assim, não entra em detalhes. Na questão lá de Daniel, que a gente vai ver logo no capítulo 6, fala que a cova dos leões, aquele planejamento arquitetado e perverso, foi criado para Daniel. Aqui não fala, não é? O propósito dessa imagem, se foi para pegar esses 3. Então a gente não pode falar o que a Bíblia não fala. Mas assim como Daniel, eles também se comportaram como servos do Deus Altíssimo. Tem alguns judeus aí, ó rei, que não obedeceram a ordem do Senhor. Olha só o que eles disseram aqui claramente no versículo 12. Há os homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Aí Nabucodonosor ficou irado, porque com certeza, né, não passava pela cabeça dele que ele ia enfrentar uma situação dessa. Na cabeça dele, todos iam ou iriam fazer o que fizeram, porém esses 3 não. Então quase todos fizeram, porém esses 3 não. Eu analisando esse trecho, porque quando eu estudo um trecho assim do Antigo Testamento, eu procuro extrair para nós o que nós devemos aprender com esse trecho, por exemplo, e outros mais também. Nesse trecho aqui, irmãos, nós aprendemos claramente que
nós não podemos aceitar nada que seja contrário à vontade de Deus. Aqui, quem não adorasse, morreria. Mas o que eles fizeram? Quando o rei Nabucodonosor falou com eles, praticamente assim, dando uma nova oportunidade para eles, não é? Como está aqui, vamos acompanhar a partir do verso de número 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes 3 homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não serves a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, verso 15, estáis dispostos, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aqui está uma pergunta-chave. Eu vou fazer a celebração de novo. E se vocês não se prostrarem e não adorarem, vocês serão lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E eu quero ver qual é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos. Não é? Quer dizer, ele fez um desafio, achando que eles iam, tremer de medo. Não, então a gente vai prostrar, a gente vai adorar. Mas surpreendentemente, eles responderam ao rei. Se o nosso verso 17, Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos. Agora, se Ele, fica sabendo, não nos livrar, nós não vamos nos prostrarmos, nós não vamos adorar a imagem que o Senhor fez. Nós não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Quer dizer, eles já não estavam servindo aos deuses da Babilônia. Aquilo ali, com certeza, já devia ter gente incomodada com aquilo, Esses 3 ali são diferentes. Eles não servem aos deuses da Babilônia. Aquilo já estava gerando aquele incômodo, porque eles faziam parte também da administração do reinado. Assim como Daniel, que foi um incômodo para os ministros de seu tempo. Porque os homens de Deus, as pessoas de Deus, elas são um incômodo para aqueles que não são. Por exemplo, uma pessoa é de Deus, ela trabalha numa firma e ali tem muita manipulação, então vai chegar uma hora que ela vai ter que também travar. Eu não vou fazer isso, não é? Vai chegar uma hora que a fé da pessoa vai ser testada, provada, como a fé desses 3. Só que eles não decepcionaram a Deus. Já pensou a pessoa falar com um rei? Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser nos livrar, nós não vamos servir aos seus deuses e não vamos adorar a imagem que o Senhor levantou. E pronto, acabou. Irmãos, quando a coisa chega para a gente, seja de qualquer, lado que ela vier, venha do lado que vier, quando nós formos testados, nós temos que ter essa firmeza.
que esses homens tiveram, porque eles não estavam preocupando com o livramento de Deus, não. Ah, será que Deus vai nos livrar? Não. Se Deus nos livrar, amém. Se Ele não nos livrar, nós não vamos nos render. Mais ou menos era essa palavra, era essa mensagem. Se Ele nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não nos livrar, nós não vamos mudar o nosso comportamento, a nossa posição. Fica sabendo, ó rei. Isso aqui é uma coisa, foi um desafio. Eles enfrentaram a ira do rei, com ali a sua ordem, com a sua doutrina, com a sua imagem, com a sua cerimônia, com a sua celebração. E muitas vezes também nós somos desafiados, testados, provados, né? A nos curvarmos ou não. Mas o cristão, quando ele é ameaçado, ainda que ele esteja sendo ameaçado com ameaça de morte, ele não recua, porque ele sabe que se o seu Deus não livrar ele da morte, ele vai morrer pela fé e vai morar com o Senhor no céu. É melhor ir pela fé para o céu do que ir sem a fé, desonrado para o inferno de fogo eterno. Não é verdade? É melhor. Eles não estavam preocupando se nós vivermos ou se nós morrermos. Nós viveremos pela fé ou morreremos pela fé. E aí o rei, como diz aqui no versículo, olha só, exatamente, ficou enfurecido. Então, verso 19: Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Olha só, imagina bem, a fornalha já estava acesa dentro, e o rei deu ordem para que ela fosse acesa 7 vezes mais, ou seja, ela foi no seu limite. 7 aqui dá a ideia de que ela foi acesa no seu limite máximo. Olha só, de modo que os homens que foram lançar eles amarrados dentro da fornalha, isso é interessante esse detalhe, amarrados, esses homens foram mortos pelas labaredas do fogo. Olha só, os homens que foram lançar eles dentro da fornalha, eles morreram. De tão quente para mim. Tamanha temperatura. Aí eles lançaram eles dentro da fornalha. E de acordo com o trecho bíblico, quando eles lançaram as cordas, não é? Com as quais eles estavam amarrados, elas se rebentaram. As cordas, elas se rebentaram. E eles caíram, eu fico imaginando essa cena, eles caíram dentro da fornalha. E aí, o rei olhou e ficou espantado. Por quê? Porque ele olhou dentro da fornalha e estava vendo lá 3 pessoas passeando dentro da fornalha. Elas foram lançadas amarradas e elas estavam soltas, passeando dentro da fornalha, e havia um quarto semelhante ao Filho dos Deuses, como está aqui no versículo de número 25. Imagina bem essa cena, irmãos. Hein? Já pensou? Lê aí para você ver o versículo de número 25. Aí o rei ficou assustado. Meu Deus, os homens morreram, eles estão passeando dentro da fornalha. É uma coisa assim, é um milagre extraordinário, né? É até difícil a gente descrever com palavras. Tamanho poder que Deus efetuou ali. E quando eles caíram dentro da fornalha, em todo aquele processo, creio eu que o anjo do Senhor já estava lá dentro esperando por eles. Amém. Então quem esperava que eles morreriam ali quando eles fossem lançados, os que lançaram, eles morreram. Eles ficaram passeando lá dentro.
porque o anjo do Senhor, ele protegeu aqueles homens, para que o fogo não causasse dano algum neles, nem cheiro de queimada havia neles, não aconteceu nada com eles. Assim como Deus enviou o seu anjo para dentro da cova dos leões e fechou a boca dos leões para livrar Daniel do poder dos leões, enviou o seu anjo também para dentro da fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais, para lhe livrar os seus servos que estiveram de pé naquele momento e não temeram ao rei, temeram mais a Deus. E Deus honrou aqueles homens. Eles poderiam ali ter sido motivo de chacota, talvez, não é? Eles poderiam ter entrado para a história como homens rebeldes que foram mortos pela rebeldia, mas eles resolveram enfrentar tudo e todos pela fé, e Deus viu eles enfrentando bem, e Deus os livrou. Irmãos, nós temos a tendência às vezes de lermos a Bíblia e às vezes não prestarmos atenção. Como eu falei, às vezes por muito menos um cristão se vende por coisas às vezes insignificantes, mas nós temos esses homens como exemplos de fé para nós. É o mesmo Deus, o nosso Deus é o mesmo Deus deles, não há diferença nenhuma. Então, como eu falei aqui, eu creio nisso, é melhor morrer com Deus do que pulando, dançando, perfeito, a pessoa ser lançada no inferno de fogo eterno. A Bíblia fala que é melhor, mas Deus livrou eles porque Deus tinha um propósito para mostrar para todos os impérios do mundo antigo quem era o único e verdadeiro Deus. E o mesmo que deu a ordem para fazer isso com eles, que foi ali um tipo de lei, né? Tinha que se prostrar e adorar. Ele deu uma ordem, e vamos ver aqui agora. Olha só, a partir do versículo de número 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Fico imaginando essa cena. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos deles, ou destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheio de fogo passava sobre eles. Verso 28. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servirem e adorarem a qualquer outro Deus senão ao seu Deus. Verso 29, olha só. Portanto, faça um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em montura, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Aí o rei fez o quê? Um decreto. Mudou a história. Aquilo que era para a morte foi para a vida. Aquilo que era para a vergonha desses homens, morte, e até Deus ser escarnecido, foi para a glória de Deus. Então a Bíblia nos ensina que os homens de fé, mulheres de fé, que foram testados e honraram a Deus, eles glorificaram o nome de Deus na terra.
A partir desse momento, qualquer pessoa que blasfemasse contra o Deus desses homens, essas pessoas, casas, seriam despedaçadas e suas casas seriam feitas monturo. Olha só como Deus trabalha. Deus muda a história. Eu fico imaginando aqueles que foram lá contar para o rei, com as minhas palavras agora, né? O rei, tem uns rebeldes aí que não estão obedecendo o senhor, não. Fornalha deles, fornalha de fogo ardente deles aí, mais ou menos assim, né? Outra coisa interessante, irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego, como eles se chamavam? Isso. Ananias, Misael e Azarias eram seus nomes em consagração ao Deus do céu. Eles vieram de Israel com esses nomes. Mas só que quando pessoas chegavam a um reinado que estava dominando sobre o povo dessas pessoas, essas pessoas, elas tinham, as pessoas assim, as autoridades, né, seus nomes normalmente mudados, e elas passavam a servir a esse novo rei segundo a cultura desse reinado. Então esses nomes que elas receberam eram nomes em consagração a deuses pagãos. Isso, pagãos da Babilônia. Exatamente. E o que eu quero dizer para a igreja com isso que Deus trouxe ao meu coração? O cristão, ele pode ter até seu nome mudado, porque isso eles não ali, né, poderiam impedir. Por isso que eles receberam seus novos nomes. O cristão, ele pode sofrer algumas coisas, mas tem uma coisa que ninguém pode mudar em um cristão: o seu coração. Pode colocar uma roupa diferente nele, um nome diferente nele, pode às vezes até colocar um apelido nele, mas o coração dele jamais vai mudar, porque o coração do cristão pertence ao Deus Altíssimo. Então esses homens aqui mudaram tudo neles, e o rei com isso, certamente essa estratégia era para deixar eles como servos de um novo império. Mas isso com certeza também impressionou o rei, porque o rei, ele fez tudo o que ele podia para que eles se tornassem pagãos. Mas eles não eram pagãos, eles eram de Israel. Eles não se curvavam a outro Deus, somente ao Deus de Israel. E o cristão nesta terra, às vezes, ele é tentado a adorar outros deuses, a fazer coisas que Deus não quer, que a Bíblia não quer. Aí ele tem que lembrar de Sadraque, Mesaque e Abednego, de Daniel e de outros homens que foram testados, foram provados, e Deus aprovou a fé desses homens. Pastor, mas e se a pessoa morrer? Se morrer com Deus é melhor do que viver sem Ele. Nós estamos num mundo que nós podemos dizer que é um tipo de Babilônia, um mundo que tenta mudar tudo. Tem igrejas mudadas que mudam a vestimenta das pessoas, o vocabulário, que deixam as pessoas como pessoas mundanas. Mas o coração do cristão não pode ser mudado. Aquilo que você tem que rejeitar, rejeite, porque quando você rejeita e é provado aqui na terra, Deus lá no céu está olhando para você, e se não for essa hora, ninguém vai botar a mão na sua vida, não, ninguém vai te matar, não, Deus vai te proteger. Você vai perder o emprego se você não fizer isso. Deus não preocupa com isso não. E coisas do gênero, né? Outras coisas mais. O seu parente vai perder amizade com você se você fizer isso. Você vai perder isso e aquilo. O que nós podemos perder comparado ao que nós vamos ganhar? Não tem nem como comparar. Nada que nós perdemos com a glória que há de ser revelada. A Bíblia fala isso. Esses homens tinham isso em seus corações. Assim como também você vai para
Daniel, capítulo 6, olha só, se você puder, para a gente fechar, né? Para a gente caminhar para o fechamento da mensagem. Daniel, capítulo 6, versículo 25. Diz assim, ó: então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra: paz seja vos multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Ó, o mesmo final, está vendo? O mesmo final. E o mesmo decreto. Isso. Então nós temos a prosperidade de Deus na nossa vida. E olha que eles prosperaram. O que era morte para eles foi livramento e prosperidade. Então, o diabo arma um laço, usa pessoas para armar um laço para a gente, para o fracasso, para a pobreza, para a miséria, para a vergonha, para a humilhação. Mas Deus prepara a bênção da exaltação para que o diabo seja envergonhado e as pessoas também que queriam nos ver ou querem nos ver na pior, elas nos verão abençoados, livrados e prósperos pelo nosso Deus. Em nome de Jesus. É isso. Então, irmãos, que nós não vendamos a nossa fé, não é? Eu fico triste, às vezes eu estou vendo alguma coisa como vocês também veem, né? E aí você vê, às vezes, cristãos dando mau testemunho, assim, por coisas insignificantes, em momentos que era para eles estarem firmes, eles cederam. E aí hoje, sabe o que está acontecendo? O nome de Deus está sendo escarnecido, zombado. Essas pessoas estão virando chacota, porque lá atrás, quando era para que elas resistissem, elas recuaram, retrocederam. O cristão, ele vive pela fé. Se ele recuar, diz o Senhor, não tem prazer nele. Nós temos que viver pela fé. Quantos de nós aqui, se eu for perguntar, por exemplo, eu falo por mim, eu creio que outros também. O irmão Gelson, eu creio que já passou por isso que me falou, que eu sei do caso dele. Quantos de nós, o presbítero Luciano também já me falou pelo testemunho, que já passamos por momentos, irmãos, que nós vimos a morte de perto, sentimos ali o flagelo da morte, e Deus livrou-nos. Eu já passei, pastor. Isso. Eu já passei. Aquela vez lá, né? O senhor foi parar lá em cima, né? Saiu apagado de casa, eu me lembro também. Em Brasília. Agora estou me recordando. Em Brasília, Em Brasília também, né? Já me contou. Então, irmãos, olha só, quem nos livrou? O Altíssimo. Nessa hora o cabra ele esfria, ele soa ali mais do que o normal, não é? Ele fica molhado, coração acelerado, porque a aflição da morte, do problema, ou às vezes até uma ameaça que a gente sofre, não é? O diabo usa alguém para nos ameaçar. O diabo tem várias formas de atuar, né? Ele usa às vezes uma pessoa da família, às vezes ele pode usar um irmão da igreja, às vezes ele pode usar um companheiro de trabalho. Companheiro pode dizer, né? Uma pessoa que trabalha. Então ele pode usar qualquer pessoa. Para o quê? Para a nossa fé ser testada. E aí a gente tem que lembrar da palavra, porque nós não estamos aqui ouvindo histórias bíblicas apenas do passado. São histórias que nós temos que ter em nossos corações. Porque, irmãos, quem guarda Deus, por Deus é guardado. Quem guarda a palavra de Deus no seu coração, com temor e tremor,
por Deus é livrado e guardado do mal. Certo? Mas aí o que acontece? O diabo tenta tirar a nossa fé. Olha o que aconteceu com esses rapazes. Com o próprio Daniel também, que teve seu nome mudado, mas não seu coração, como eu falei. E na hora H, Deus manifestou-se aos olhos de todo mundo antigo. Eu imagino o rei Nabucodonosor ficando ali assombrado, né? Aquilo ali assombrou ele. Ele ficou espantado. E ele que ali deu ordem para matá-los, teve que reconhecer que o Deus desses rapazes era o Deus verdadeiro. Não é? Então muitas pessoas, através da sua fé, da sua resistência, da sua resiliência e perseverança, muitas pessoas, não sei quantas, muitas vão dizer, ou algumas pessoas vão se converter por meio da sua fé, do seu testemunho. Amém. As pessoas verão, né? De repente pessoas até que são usadas pelo diabo para nos atacar. No final, se nós não recuarmos, Deus vai ser glorificado e essas pessoas reconhecerão. Talvez nem todas, mas algumas. E imagina o prazer desses rapazes, né? No final, saindo da fornalha, hein? Quando o rei chamou eles para saírem da fornalha. Imagina eles saindo da fornalha sem sequer ali um cheiro de queimado. Não havia um vestígio de queimado neles, nada, nem um fio de cabelo, porque Deus os protegeu e os livrou por completo. Amém. Deus, ele tinha um propósito, fazer a obra completa, para mostrar para todos ali que ele era o Deus verdadeiro. Então o rei lá atrás disse: eu vou lançar vocês dentro da fornalha e quero ver qual é o Deus que poderá livrá-los das minhas mãos. E viu, queria ver, viu. Mas eu vejo algo pelo menos importante nesse momento em Nabucodonosor. Ele reconheceu. Ele reconheceu e ele mesmo em pessoa foi lá e chamou eles para que eles saíssem da fornalha. Quer dizer, saíram para receberem a glória, a bênção e a prosperidade e o reconhecimento da fé que eles tiveram. Exatamente. Ou seja, Deus reconheceu a fé lá dos três e não deixou com que seu nome fosse esclarecido diante de todo o povo. Não, exatamente. Ele livrar eles e meu nome vai ser mais exaltado ainda, né? Do que antes. Exatamente. Porque às vezes a gente não percebe, irmãos, aqui é um rei pagão. A Babilônia era um reinado perverso. Tanto é que você vai ver que lá no Apocalipse, a Babilônia ela é usada como um símbolo do mundo perverso a Deus. Por quê? Porque era um império bem oposto a Deus. Havia muito paganismo, havia coisas perversas, né? Foi o império talvez mais abominável a Deus de toda a história. Por isso que Apocalipse usa a Babilônia como sinônimo, né, de oposição a Deus. Hoje, por exemplo, quando alguém fala com você assim, ó, eu não vou naquele lugar não, ali é Babilônia. Você pensa o quê? Você já sabe. Paganismo, bruxaria. Exatamente. Baixaria. Se tornou sinônimo, né, do que é perverso e oposto a Deus. Então, que nós guardemos em nossos corações a mensagem de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não é? Daniel também, com certeza, foi um homem de fé. E esses homens estão aonde hoje? Ou onde eles estão hoje? Foram para onde e onde eles estão? Com o Senhor. Tudo passou. Imagine, igreja, quantos séculos se passaram de lá para cá e até hoje se prega sobre eles e faz avivamento. No mural que dá fé também, né? Lá em Hebreus. Daniel, né? Eu acho que é capítulo 13, capítulo 11, né? Capítulo 11. Verdade. Vamos lá. O irmão Deus falou ali, verdade, eu vou ler e vou encerrar o culto, tá bom? Estamos no tempo. Se você quiser ir para Hebreus 11, interessante a colocação do irmão, né? Eles entraram tanto para a história que lá na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, eles foram lembrados, né? O Daniel, pelo menos, foi lembrado. Capítulo 11, Hebreus 33
33 ali pra frente, eu acho. Isso. 34. 34. Vamos ler do 32 em diante, para nós recapitularmos o que disse nosso amado irmão Gelson. Hebreus 11, 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. 33. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, Extinguiram a violência do fogo, extinguiram a violência do fogo. Estão eles 4 aqui, né? Escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. E eles receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição pela fé. Meu Deus, é uma coisa que mexe com a estrutura espiritual da gente e faz a gente, perseverar. A igreja se coloca sobre os pés, faça assim com as mãos em forma de receber. Senhor meu Deus, a todos eu abençoo, presentes e ausentes nesta noite, com teu amor, com a graça do Filho e com a suave e doce consolação do Divino Espírito Santo. Senhor, dê a todos no final de domingo consolado, encorajado, amado, para que nós findemos a semana e comecemos a semana prática amanhã, no ânimo, no encorajamento do Divino Espírito Santo. Assim eu oro e os abençoo em nome de Jesus. Amém. E que as palmas louvem a Deus. Amém. Não vai embora sem dar a paz de Cristo para o irmão que está do seu lado, para nós terminarmos o culto em comunhão. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.